Graça e paz, povo de Deus. Aqui estamos, Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto, para mais um culto de adoração ao Senhor. E hoje é um dia muito especial. Casamento do nosso irmão Caio, percussionista. Fique conosco até o final desse vídeo. Yeah.
gratidão ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me deu de estar aqui na casa dele. Confesso aos irmãos que lutei por essa oportunidade para não ter, mas estava orando ao Senhor, pedindo a Deus a direção, e o Senhor falou comigo no meu coração: a palavra não é sua, a palavra é minha. Não importa quem está à sua frente, quem está à sua retaguarda, não importa, o que importa é quem está lá em cima no céu te ordenando para falar. E eu confesso aos irmãos, eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas Deus colocou no meu coração e me fez pensar e lembrar que estamos vivendo os últimos dias sobre a face desta terra. Se eu não abrir a minha boca e falar, se você não abrir a tua boca e falar do amor desse Deus, vai chegar uma hora que a trombeta há de tocar, que o Senhor virá sobre um alto e sublime trono numa nuvem de glória. E que será de nós? O que vai ser de nós? Nós não somos nada, nós somos apenas um canal do Senhor aqui nessa terra para transmitir a palavra do Senhor. Eu quero deixar para os irmãos
versículo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. A partir do verso 8 até o verso 11. Confesso que estava lendo, meditando neste livro, a qual estou aprendendo a amar. É um livro bastante real para os nossos tempos de hoje. O livro de Apocalipse, o capítulo 2, é a segunda carta do apóstolo João. Aquele João a qual deitava nos ombros de Jesus, aquele a qual foi o Senhor, o próprio Jesus disse para ele: João, todos aqui, João, vão morrer de martírio, mas você vai morrer de idade, velhinho, com a promessa de Jesus Cristo para João. E a Bíblia nos conta que João, tentaram matar João jogando ele dentro de caldeira, fervendo, tentaram matar João de todas as formas, mas a Bíblia diz que João morreu na sua velhice, porque Jesus Cristo falou para ele: João, você vai morrer de velhice. E nesta noite nós estamos aqui debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa que o Senhor está voltando. Eu creio no meu Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Eu quero te agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa a qual, Senhor Jesus Cristo, nós lemos aqui. Senhor, nesta hora, ó Pai, que todo o meu eu, que tudo aquilo que não convém de Ti na minha vida, seja lançada por terra, e a Tua palavra venha para permanecer neste lugar. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que nesta noite nós possamos ser, ó Pai querido, como os irmãos lá de Esmirna, fiel ao Senhor, justo ao Senhor, e sabendo nós disso, ó Pai, sabemos que o Senhor está neste lugar, e que a Tua glória, ó Pai, vai permanecer nesta casa. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, olhando esse texto e estudando sobre esse texto, eu vi que João, antes dele ser isolado numa ilha, ele foi lançado em uma caldeira, mas depois eles viram quando morreu e mandaram João para uma ilha. E a Bíblia diz que o Senhor levou João em espírito, tomou João em espírito, e João agora nos céus de glória diante do próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que João, ele tem uma visão de 7 castiçais de ouro, e ele olha e ele vê que passeava no meio desses 7 castiçais um ser semelhante ao Filho do Homem, um ser semelhante ao Deus Altíssimo, o próprio Jesus. E a Bíblia diz que João, ele cai como morto, e aquele ser diz para ele: João, fique aí, fique tranquilo, fique vivo, e escreva tudo que eu lhe falar, tudo que eu lhe mostrar. E a Bíblia diz que João começa então a escrever a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, até a 7ª carta.
A Bíblia diz que ele escreve para a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Mas me chamou a atenção esta segunda carta, que é a carta de Esmirna, uma igreja fundada nessa cidade de Esmirna, que hoje Esmirna, na Turquia, existe até hoje uma cidade portuária, uma cidade rica, mas uma igreja, segundo os historiadores, que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Creio nisso, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas ali uma pobreza imensa, porque a igreja era perseguida naquele lugar, porque essa igreja de Esmirna era perseguida nesse lugar. E quando as pessoas chegavam, eu creio que no seu trabalho dizia: você é crente? Sim, sou crente lá de Esmirna. Então aquela pessoa era despedida, e era uma pobreza tremenda naquele lugar, naquela igreja. Mas a Bíblia diz que Jesus estava contemplando a aflição daquela igreja. A Bíblia diz que Jesus, você pode ver que na carta diz ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu: eu sei as suas obras, eu sei, e a tribulação e a pobreza, mas é rico e tem passado. E a Bíblia diz que esta igreja, ela permanecia fiel ao Senhor. Dessas 7 cartas, eu vejo 5 igrejas que são orientadas, que são chamadas a atenção por Jesus Cristo, e 2 dessas igrejas são elogiadas pelo Senhor, e uma dessas igrejas é Esmirna. Uma igreja humilde, mas cheia do poder de Deus, cheia de crente perseverante, cheia de crentes que adoravam a Deus, que exaltavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Conta-se a história, estava lendo alguns livros, que Policarpo era um desses pastores da igreja de Esmirna. Policarpo é um desses sacerdotes que serviam na igreja de Esmirna. E a história conta que Policarpo, por volta dos seus 86 anos, foi prego, orando, clamando ao Senhor, foi levado, amarrado em praça pública e foi queimado. Mas a Bíblia diz que o fogo não ardeu em sua pele, o fogo não queimou a sua pele, porque ele era crente fiel ao Senhor, porque ele era justo ao Deus verdadeiro. E conta-se a história que chegaram até Policarpo e falaram com ele: nega esses deus, nega esse teu Deus que nós te soltamos. Ele disse: tenho 86 anos de idade servindo ao Senhor, ele nunca me fez mal algum. Aleluia. Olhando para os nossos dias atuais, olhando para os nossos dias de hoje, nós vemos muitos adoradores verdadeiros, muitos crentes fiéis dentro da igreja, muitos crentes honestos ao Senhor, justos ao Senhor. Mas a Bíblia diz também que nesta igreja havia muitos que eram da sinagoga de Satanás, muitos judeus que perseguiam a própria igreja do Senhor. Mas Jesus Cristo Nazareno, aquele que vê tudo, estava olhando para este povo, olhando para esta igreja, olhando para estes que adoravam ao Senhor em espírito e verdade, e via ali verdadeiros adoradores. Aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos carnais, nós podemos ver essa história, olhar e falar: mas uma igreja pobre, uma igreja humilde, mas uma igreja que não tem uma renda boa. E a cidade de Esmirna, a Bíblia fala que era uma cidade portuária, a qual muitas pessoas passavam ali, a qual muitas pessoas faziam o seu negócio ali. Mas aquela igreja humilde, sofrida, mas ali eles tinham a verdadeira adoração ao único Deus verdadeiro. Eles eram pobres aos olhos humanos, mas eles eram ricos aos olhos do Senhor. Aleluia. Mas eles eram ricos aos olhos do Senhor, ao ponto de Jesus, o próprio Jesus, falar para João: João, escreve isto, João, para que eles nada temas, nada temer, para que nada possa temer, porque eu, o Senhor, tenho andado, tenho visto a aflição do meu povo. E diga também para eles, João, para que não temer
para que João, ficai firme, ser fiel, João, para ele ser fiel até a morte, e eles vão ter a coroa da vida. E o Senhor nesta noite fala para mim e para você: ser fiel até a morte. Às vezes começamos bem. Alguns anos atrás, quando nós começamos no Evangelho, começamos a caminhar, eu louvo a Deus pelas aquelas pessoas que nasceram no lar evangélico. Eu não tive essa oportunidade, mas quando começamos a caminhada no Evangelho, começamos a seguir ao Cristo verdadeiro, brota em nossos corações o desejo de estar 24 horas dentro da igreja, estarmos perseverantes na igreja. É normal, sim, mas chega um certo tempo que muitas das vezes nós estamos dentro dos nossos lares, a frieza, a angústia, a tristeza, os afazeres do dia a dia quer fazer-nos parar, fazer-nos nos retroceder. Mas olhando para esta carta, nós vemos uma igreja sofredora que não retrocedeu, uma igreja que ficou fiel até a morte, os crentes que foram fiel ao Senhor até a morte. E eu tenho certeza, plena convicção, que muitos deles agora estão do lado do Cristo, o verdadeiro e ressurreto. E muitas das vezes nós queremos desistir por cansaço, fadiga, labuta, mas o Senhor, o nosso Deus, diz assim nesta noite: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se formos olharmos a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, todas as 7 cartas que João escreveu, ao final delas, de cada uma dessas cartas, o apóstolo João escreveu assim que o Senhor falou: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E todas essas igrejas, o Senhor Jesus disse, João escreve: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E nos nossos dias de hoje, será que temos ouvido o que o Espírito Santo tem falado aos nossos ouvidos? Será que temos ouvido o que o próprio Jesus Cristo tem falado conosco? Me lembro que no domingo o nosso pastor Isaías estava pregando aqui e falou sobre a vida do apóstolo Pedro. As mensagens de Pedro eram simples, mas era objetiva. Pedro pregava sobre o Jesus Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário. E Pedro não fazia anúncio. Pedro não falava: tragam os doentes, tragam os necessitados. Não. Pedro ele pregava a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro ia andando pelas ruas, as pessoas viam Pedro e traziam doentes, traziam paralíticos, colocavam nas calçadas. E a Bíblia diz que aonde Pedro passava, a sombra de Pedro, através da sombra de Pedro, o Espírito Santo do Senhor curava, o Espírito Santo do Senhor libertava. E nos dias de hoje, irmãos, aleluia, eu estava orando ao Senhor e falando: Senhor, Pedro, um homem bruto, Senhor, agora lapidado pelo seu poder, agora lapidado pela tua unção, agora até a sombra do homem está curando. Eu falei: Senhor, faça de mim, Senhor, faça de mim um vaso na tua presença. Faça de mim, Senhor, um vaso na tua presença, mesmo que eu não saiba falar, Senhor, mas me usa, Senhor, para pregar o teu evangelho, me usa para pregar a tua palavra. Senhor, o Senhor sabe, eu falei isso com o Senhor sabe o quanto eu luto para não estar aqui com o microfone na mão para pregar, Senhor. Mas se é isso que o Senhor quer para a minha vida, faça de mim, Senhor, um profeta na tua casa. Faça de mim, Senhor, um verdadeiro adorador do teu nome, porque a tua palavra diz que o Senhor não procura roupa bonita, o Senhor não procura quem fala bonito, o Senhor procura o coração reto, temente ao Senhor. O Senhor procura verdadeiro adorador, Senhor. Então faça de mim, Senhor, um adorador na tua casa. Faça de mim, Senhor, um vaso na tua presença. Aleluia.
e que nós possamos ver, irmãos, através da palavra, que nós possamos ver através da palavra, através da nossa perseverança, o Senhor curar no nosso meio, o Senhor libertar no nosso meio, o Senhor salvar no nosso meio, que nós possamos ver o agir do Espírito Santo no nosso meio. Aleluia, aleluia, que nós possamos ser fiel, que nós possamos ser fiel, como Policarpo diz: eu tenho 43 anos, tenho 20 anos servindo a esse Deus, nunca me fez mal algum, nunca me fez mal algum, só tenho bênção para contar, só tenho bênção para contar, da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor foi com as tuas mãos fortes e me arrancou, aleluia, eu só tenho bênção para agradecer ao Senhor, eu só tenho bênçãos para contar. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus a qual vê as nossas labutas, um Deus a qual nós pensamos muitas das vezes que Ele não está vendo, que Ele não está no nosso meio, mas a Bíblia diz que Ele contempla as nossas aflições, que Ele contempla as nossas labutas do dia a dia, e a palavra dele nesta noite para mim e para você: ser fiel até a morte. Sede fiel até a morte. Aleluia, aleluia. Ser fiel ao Senhor, irmãos. No mundo de hoje parece uma coisa que não tem cabimento, que não tem fundamento. Como ser fiel ao Senhor? Como ser fiel ao Senhor? Mas a tua palavra diz que esses irmãozinhos da igreja dizem, mesmo perdendo a vida, que muitos foram martirizados, muitos foram mortos, mas mesmo assim eles foram fiéis ao Senhor. Que eu e você nessa noite possamos ser fiel a esta palavra. Que eu e você nessa noite possamos ser fiel a esta palavra. Assim como o povo adorava ao Senhor, sendo fiel a Ele, que o Senhor também nos conceda esta oportunidade. E que nesta noite nós possamos ser, aleluia, agraciados por esse poder, por essa graça, por esse amor que é incomparável, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo vê. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele contempla tudo, tudo. Não pense eu, não pensa você, que nós estamos passando despercebido diante do Senhor. Que o Senhor está nos olhando, que o Senhor está anotando cada dia, cada minuto, cada segundo de nossas vidas. E eu tenho plena convicção que nesta noite nós viemos aqui por causa da palavra, por causa da palavra, por causa de Jesus Cristo, que morreu, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, por amor à minha vida e por amor à tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo continue falando aos nossos corações, que o Senhor Jesus Cristo continue botando esta fé nos nossos corações, como os crentes lá de Esmira, cheios da unção, cheios do poder, cheios da graça, perseverando em oração, perseverando em comunhão um com os outros. Eu sei que muitos, infelizmente, não querem esta comunhão, não querem estar junto ao Senhor, não querem, olha para o irmão que está do seu lado direito, olha para o irmão que está do seu lado esquerdo e esquece de olhar para cima, que é da onde vem o nosso socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Continue orando pela minha vida, continue orando pela minha família, continue orando por esta igreja, continue orando por esse ministério, que eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai bradar nesse lugar. E antes de passar o microfone ao nosso pastor, eu quero aqui confessar aos irmãos que eu estava orando ao Senhor, pastor, e pedi ao Senhor que me desse uma visão, que me mostrasse algo em torno da igreja. E não era barriga cheia, porque eu nem jantei naquela noite.
Eu deitei, dormi, e o Senhor me deu uma visão que nós estávamos aqui num culto da tarde, que ia ter outro culto à noite. Eram 2 cultos, um de tarde e um à noite, tanta gente que vinha. E o Senhor, nós estávamos aqui cantando no período de louvor e orando, e uma criança saiu e foi atropelada por uma carreta ali fora, e a carreta passou por cima das pernas da criança e amassou, e a mãe saiu correndo, pegou a criança, levou ele para dentro, chorando, gritando e falando: liga para o SAMU, liga para o SAMU. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: SAMU? Nós estamos adorando a um Deus verdadeiro, a um Deus que tudo pode, vamos ligar para o SAMU? Falei: não, peguei o microfone, me enchi de razão, de autoridade. Peguei o microfone e falei: traga a criança, não vai ligar para o SAMU não. A menina: não, nós já ligamos. Falei: pode deixar eles ir, que eles vão gastar combustível à toa. Deus vai curar essa criança. Aleluia. E entraram com a criança, a mãe desesperada com a criança. Quando colocou a criança ali, eu não sei se foi eu ou se foi algum dos obreiros, gritou: em nome de Jesus, levanta e anda. E a criança saiu correndo. A criança saiu correndo curada no nome de Jesus. Eu falei: Senhor, será que foi a pregação que eu ouvi domingo, Senhor? Deus quer fazer algo grande neste lugar. Eu acredito que Deus quer fazer algo maravilhoso, a qual nossos olhos não vê há muito tempo. Deus quer fazer milagres nessa casa. Deus quer operar maravilhas nesse lugar. E eu tenho certeza que o Deus que passeava no meio dos castiçais de ouro está aqui nessa noite. Ele está visitando os nossos corações. Só precisa de um coração voltado para a presença dele, para ele mover os céus e a terra ao meu e ao seu favor. Que Deus continue abençoando essa igreja no nome de Jesus. Quero convidar aqui à frente, por gentileza, nosso irmão Carlos e a nossa irmã Rosângela, por favor. Subam aqui, fiquem do ladinho do pastor aqui, por gentileza. Queridos, hoje nós tivemos a felicidade e a alegria de estarmos ali testemunhando o casamento desse casal abençoado, nosso irmão Carlos e a nossa irmã Rosângela. Antes de falar aqui o texto, eu gostaria de dizer o como eu sou grato a Deus pela vida deste homem. O Anderson está gravando aqui, e de vez em quando eu confesso que eu me emociono em ouvir o Carlos falando acerca da história dele, né? Todas as vezes que ele me vê, ele quer me abraçar. E ele merece um lanche, porque ele fala assim: que pastor lindo, merece um lanche, merece um hambúrguer, toda vez depois do culto. Mas eu ficava me perguntando por que ele fazia isso. E aí eu ouvi a história dele, né? Depressão, em cima de uma cama, queria morrer, não queria mais viver. Uma vida totalmente destruída emocionalmente, espiritualmente. E ele falou que o Anderson nunca desistiu dele, né? O Anderson ia lá. O Anderson dava remédio para você? Falava de Deus. O Anderson falava para ele, ia lá ajudá-lo. E eu vejo hoje ele aqui, eu vejo como que Deus é bom. Eu vejo como que nós servimos ao Deus vivo. Um Deus que não é homem para que minta e também não é filho do homem para que se arrependa. Aleluia. O meu coração transborda de alegria, ô Carlos, porque o Senhor é um testemunho vivo de que Deus faz. O Senhor é um testemunho vivo de que Deus faz. Eu vejo hoje você casando, né, lá, e agora aqui nós oficializando esse casamento como ministro do Evangelho. Para mim é uma alegria muito grande, porque agora eu tenho consciência de que o Senhor está em plena comunhão com a igreja. Ver a sua restauração para mim é uma alegria muito grande, e que você possa, em nome de Jesus, carregar
transmitir também esse evangelho poderoso que alcançou a sua vida, também na vida de outras pessoas. E ver a Rosângela também aqui me alegra muito, né? A Rosângela, eu tenho certeza que você vai dar fruto, tá bom, Rosângela? Eu tenho certeza. Como pastor da igreja, eu tenho certeza que você vai dar fruto. Inclusive, nós vamos abrir, numa igreja nós não podemos abrir, né? Porque já tem uma igreja em Mato da Praia. Mas nós vamos abrir um pequeno grupo lá no cantinho da nossa irmã Rosângela, lá no restaurante dela. Tem uma mesa, tem várias cadeiras, e eu já me comprometi com eles. Vou mandar um líder para lá. Nós vamos abrir um ponto ali, para que através da vida deles, da casa deles, outras pessoas também encontrem esse Deus que transformou a vida dele. Amém? Amém. Eu quero ler um texto aqui, que está em Gênesis, capítulo de número 12. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e os abençoarei, tornarei formoso o seu nome, e você será uma bênção. E abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, dizendo sobre Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. A palavra de Deus aqui diz que através da vida de Abraão, todos os povos e todas as famílias seriam abençoadas. Então nós queremos hoje apenas dizer para vocês: nós desejamos a vocês felicidades, nós desejamos a vocês que vocês sejam um casal de testemunho, que quando as pessoas olharem para vocês, que as pessoas vejam em vocês realmente mudança, que as pessoas possam olhar e ver realmente, eles estão fazendo parte de uma promessa que Deus prometeu lá no livro de Gênesis, através da vida de Abraão. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém? Eu quero pedir o ministério para louvar o louvor, por gentileza. Vamos ficar de pé.
Amém? Quem está feliz pela vida do casal, diga glória a Deus. Em minhas mãos estão a aliança do nosso irmão Carlos e também da nossa irmã Rosângela. Vejam que eu também tenho uma semelhante a de vocês. Tem 10 anos que eu tenho essa aliança, 11 anos vai fazer já. 11 anos que eu tenho essa aliança, e para mim não tem valor material. Eu não tiro a minha aliança e também não penso em vendê-la. Não penso. O valor que essa aliança tem, ela é muito mais do que material, tá? Não é porque é ouro, não é porque é bronze, não é porque é moeda, como está na moda hoje fazer, mas o valor que essa aliança tem, ela também é espiritual. Então hoje nós vamos orar pela aliança, nós vamos orar pela vida de vocês, e a nossa oração é que essa aliança, ela simbolize na vida de vocês aquilo que realmente Deus quer para a vida de um casal. Que o inimigo não quebre essa aliança que Deus fez, que o inimigo não quebre essa aliança que o Senhor está restaurando também na vida de vocês, e que vocês possam ser uma bênção. Amém? Vamos orar, tá bom? Feche seus olhos. Pai, diante de nós há aqui duas pessoas que tomaram essa decisão de se guardarem um para o outro, de estarem vivendo um para o outro. A minha oração é que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida deles e também essas alianças. Que eles sejam como um jardim fechado, que eles sejam, Senhor, como propriedade peculiar um do outro. Que o Senhor possa abençoar a vida do Carlos, abençoar a vida da Rosângela e fazer com que eles possam ser pessoas abençoadíssimas, pessoas prósperas em todas as áreas da sua vida, e que em nome de Jesus, só para envergonhar o inimigo, mostra para todo mundo que o Senhor ainda é o mesmo Deus, não porque precisamos de prova, mas porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que esse casal glorifique o teu nome, que eles sejam como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que eles fizerem, Senhor, faça prosperar, porque o Senhor não é homem para que minta, e também não é filho do homem para que se arrependa. Abençoa a vida deste casal, abençoe essas alianças, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Carlos, coloca a aliança nela. Rosângela, coloca nele. Para que todos saibam que Deus é poderoso e que Ele também une pessoas, e não apenas pessoas, mas propósito. Como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva e a igreja. Olha! Diga. Números, capítulo de número 6, verso 22, diz assim: Carlos e Rosângela, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor te conceda graça e o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Nós estamos finalizando, fica de pé. Eu gostaria que, enquanto o louvor cantasse aqui, sobe aqui por gentileza as testemunhas da trajetória desse casal. Nós vamos tirar uma foto aqui pra gente ir embora. Sobe aí por gentileza, você que vai ser testemunha nesse momento aqui. Por favor, vai subindo aqui. Que o Senhor
filhos, gerações da família, meus filhos, dos teus filhos. Minha bênção se derrame até 1000 gerações da família, meus filhos e os filhos dos teus filhos. Minha bênção se derrame até 1000 gerações da família, meus filhos e os filhos dos teus filhos. Minha bênção se derrame até 1000 gerações da família, meus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença me acompanhe por detrás, confiante no teu lado e em ti. É contigo, é contigo, me vigila e me monte tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 é Amém. Deus abençoe. Pastor Alessandro está conosco aqui. Ele vai fazer uma oração para a gente finalizar esse momento, também abençoando a vida do casal. E depois o pastor Guilherme vai finalizar com a bênção apostólica. Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos porque foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Nós te pedimos que a tua bênção, ó Deus, se estenda sobre a vida do Caio e da Rosângela, sobre a sua família e sobre essa igreja, ó Pai, sobre todos nós que somos a tua igreja. Venha nos abençoar, que as tuas bênçãos, ó Pai, sejam estendidas na vida de cada um, e que a sabedoria que a tua palavra nos fala que vem do alto possa, Deus, estar na vida deles, para que eles possam administrar tudo aquilo que o Senhor vier a dar à vida deles. É a nossa oração, a nossa gratidão e o nosso louvor hoje, desde agora e para todos sempre. Estenda as vossas mãos, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo vem repousar sobre cada um e aguarda a preciosa volta do Senhor, não só hoje, mas para sempre. Todos digam: vamos em paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós temos cantina, passa lá e eu quero convidar aqui à frente, por gentileza, nosso irmão Carlos e a nossa irmã Rosângela, por favor. Subam aqui, fiquem do ladinho do pastor aqui, por gentileza. Queridos, hoje nós tivemos a felicidade e a alegria de estarmos ali testemunhando o casamento desse casal abençoado, nosso irmão Carlos e a nossa irmã Rosângela. Antes de falar aqui o texto, eu gostaria de dizer o como eu sou grato a Deus pela vida deste homem. O Anderson está gravando aqui, e de vez em quando eu confesso que eu me emociono em ouvir o Carlos falando acerca da história dele, né? Todas as vezes que ele me vê, ele quer me abraçar. E ele merece um lanche, porque ele fala assim: que pastor lindo, ele merece um lanche, merece um hambúrguer, toda vez depois do culto. Mas eu ficava me perguntando por que ele fazia isso. E aí eu ouvi a história dele, né? Depressão,
em cima de uma cama, queria morrer, não queria mais viver, uma vida totalmente destruída emocionalmente, espiritualmente. E ele falou que o Anderson nunca desistiu dele, né? O Anderson ia lá. O Anderson dava remédio para você? Falava de Deus. O Anderson falava para ele, ia lá ajudá-lo. E eu vejo hoje ele aqui, eu vejo como que Deus é bom. Eu vejo como que nós servimos ao Deus vivo, um Deus que não é homem para que minta e também não é filho do homem para que se arrependa. O meu coração transborda de alegria, ô Carlos, porque o Senhor é um testemunho vivo de que Deus faz. O Senhor é um testemunho vivo de que Deus faz. Eu vejo hoje você casando, né, lá, e agora aqui nós oficializando esse casamento como ministro do Evangelho. Para mim é uma alegria muito grande, porque agora eu tenho consciência de que o Senhor está em plena comunhão com a igreja. Ver a sua restauração para mim é uma alegria muito grande, e que você possa, em nome de Jesus, carregar e transmitir também esse Evangelho poderoso que alcançou a sua vida e também na vida de outras pessoas. E ver a Rosângela também aqui me alegra muito, né? A Rosângela, eu tenho certeza que você vai dar fruto, tá bom, Rosângela? Eu tenho certeza. Como pastor da igreja, eu tenho certeza que você vai dar fruto. Inclusive, nós vamos abrir, numa igreja nós não podemos abrir, né? Porque já tem uma igreja em Mato da Praia. Mas nós vamos abrir um pequeno grupo lá no cantinho da nossa irmã Rosângela, lá no restaurante dela. Tem uma mesa, tem várias cadeiras, e eu já me comprometi com eles. Vou mandar um líder para lá. Nós vamos abrir um ponto ali, para que através da vida deles, da casa deles, outras pessoas também encontrem esse Deus que transformou a vida dele. Amém? Amém. Eu quero ler um texto aqui, que está em Gênesis, capítulo de número 12. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e os abençoarei, tornarei formoso o seu nome, e você será uma bênção, e abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, dizendo sobre Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. A palavra de Deus aqui diz que através da vida de Abraão, todos os povos e todas as famílias seriam abençoadas. Então nós queremos hoje apenas dizer para vocês, nós desejamos a vocês felicidades, nós desejamos a vocês que vocês sejam um casal de testemunho, que quando as pessoas olharem para vocês, que as pessoas vejam em vocês realmente mudança, que as pessoas possam olhar e ver realmente, eles estão fazendo parte de uma promessa que Deus prometeu lá no livro de Gênesis, através da vida de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém? Eu quero pedir o ministrador para louvar o louvor, por gentileza. Vamos ficar de pé. Agora se a flores nas
Em minhas mãos estão a aliança do nosso irmão Carlos e também da nossa irmã Rosângela. Vejam que eu também tenho uma semelhante a de vocês. Tem 10 anos que eu tenho essa aliança, 11 anos vai fazer já. 11 anos que eu tenho essa aliança e para mim não tem valor material. Eu não tiro a minha aliança e também não penso em vendê-la. Não penso. O valor que essa aliança tem, ela é muito mais do que material, tá? Não é porque é ouro, não é porque é bronze, não é porque é moeda, como está na moda hoje fazer, mas o valor que essa aliança tem, ela também é espiritual. Então hoje nós vamos orar pela aliança, nós vamos orar pela vida de vocês, e a nossa oração é que essa aliança, ela simbolize na vida de vocês aquilo que realmente Deus quer para a vida de um casal. Que o inimigo não quebre essa aliança que Deus fez, que o inimigo não quebre essa aliança que o Senhor está restaurando também na vida de vocês, e que vocês possam ser uma bênção. Amém? Vamos orar, tá bom? Feche seus olhos. Pai, diante de nós, há aqui 2 pessoas que tomaram essa decisão de se guardarem um para o outro, de estarem vivendo um para o outro. A minha oração é que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida deles e também essas alianças, que eles sejam como jardim fechado, que eles sejam, Senhor, como propriedade peculiar um do outro, que o Senhor possa abençoar a vida do Carlos, abençoar a vida da Rosângela e fazer com que eles possam ser pessoas abençoadíssimas,
pessoas prósperas em todas as áreas da sua vida, e que em nome de Jesus, só para envergonhar o inimigo, mostra para todo mundo que o Senhor ainda é o mesmo Deus, não porque precisamos de prova, mas porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que esse casal glorifique o teu nome, que eles sejam como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que eles fizerem, Senhor, faça prosperar, porque o Senhor não é homem para que minta, e também não é filho do homem para que se arrependa. Abençoa a vida deste casal, abençoe essas alianças, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Carlos, coloca a aliança nela. Rosângela, coloca nele. Para que todos saibam que Deus é poderoso e que Ele também une pessoas, e não apenas pessoas, mas propósito. Como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva e a igreja. Glória! Chega! Números, capítulo de número 6, verso 22, diz assim, Carlos e Rosângela: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor te conceda graça e o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Nós estamos finalizando, fica de pé. Eu gostaria que, enquanto o louvor cantasse aqui, sobe aqui por gentileza as testemunhas da trajetória desse casal. Nós vamos tirar uma foto aqui pra gente ir embora. Sobe aí por gentileza, você que vai ser testemunha nesse momento aqui, por favor, vai subindo aqui. Uma foto bonita aí,
Está conosco aqui e ele vai fazer uma oração para a gente finalizar esse momento, também abençoando a vida do casal, e depois o pastor Vidal vai finalizar com a bênção apostólica. Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos porque foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Nós te pedimos que a tua bênção, ó Deus, se estenda sobre a vida do Caio e da Rosângela, sobre a sua família e sobre essa igreja, ó Pai, sobre todos nós que somos a tua igreja. Venha nos abençoar, que as tuas bênçãos, ó Pai, sejam estendidas na vida de cada um, e que a sabedoria que a tua palavra nos fala, que vem do alto, possa, Deus, estar na vida deles, para que eles possam administrar tudo aquilo que o Senhor vier a dar à vida deles. É a nossa oração, a nossa gratidão e o nosso louvor hoje, desde agora e para todos sempre. Nas nossas mãos, seu grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo vem repousar sobre cada um, e aguarda a preciosa volta do Senhor, não só hoje, mas para sempre. Todos digam: vamos em paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.